Oi, Olá, Luiz, tudo olá, bem? tudo certo? Estamos Ajeitando ao aqui, vivo aqui. eu também. Estou Estou ajeitando vendo aqui. ali, a Márcia está entrando, a Márcia Tiradentes, minha irmã, o Olha que Danilo de Umorama, que bom. a Amém. Elisângela também, ó. Elisângela Tiradentes, minha irmã. Bacana. O sol, a sol, olha sol aqui novamente conosco. Zé Alexandre, que joia. Elisângela. Elisângela, eu tô com saudade. Estou querendo ver a Elisângela de perto. Oi, sol. A Emily entrou aqui também. Espera aí que eu tô. O celular estava carregando, agora ajeitei. Ah. Muito bem. Que bom. Quem mais aqui? O Guerreiro entrou. Joia. Vamos lá ver. A Marli, de Terra Roxa, que joia. Bem-vinda, Marli, Danilo. Eu vou falando dos nomes dos que eu conheço. E o Uhum. O Tiradentes. Roberto. Aham. Vai falando Isso. aí. Que joia, gente. Sejam todos bem-vindos. Que bacana. E como é que foi o feriado aí? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Aqui também. Graças a Deus. Que bom. Bom, vamos esperar mais um minutinho, né, Tiradentes? Que é o horário nosso é às Uhum. Mais um 28. minutinho. Sim. Isso. A Daniela entrou ali, ó. Seja bem-vinda. Que joia. Que legal. A Dani é. O Beto é um. O Beto é o Roberto. É, Isso. Roberto. Que joia. Aqui de Cascavel. A Elaine Tiradentes, olha aí, prestigiando também, muito Quem bem. será ela, Tiradentes? A Que minha joia. esposa aí nos prestigiando, né? Provavelmente aí o Benjamin e o Emanuel também estão vendo. Nós estamos escutando, né? Pelo menos. Escutando, vendo já é mais difícil. É. Mas estão ali ouvindo a voz do Pai. Que Uhum. joia. Bacana. Então vamos lá. Vamos começar a nossa Vamos, live de hoje. vamos dar o start aí. Isso. Tem bastante conhecimento hoje, tem aí um assunto bacana para os momentos que nós estamos vivendo, né? Que é Uhum. justamente o nome que a gente deu para a nossa live hoje, né, Tiradentes? Que é o Sim, autocontrole em períodos de vulnerabilidade, né? isso mesmo. Não é fácil realmente esse período em todas as áreas, mas falar da área do autocontrole que é conosco, e isso só nós é que conseguimos realmente controlar, nesse período é um período que nos exige muito. Essa é a Uhum. verdade, né? E a Uhum. ideia é falar um pouco sobre isso através de alguns conceitos, e o primeiro deles eu acho muito bacana, que é justamente os modelos mentais. Quais são os Uhum. dois modelos mentais que a gente mais tem aparente e que a gente pode usar muito fácil no nosso dia a dia para que a gente Uhum. possa se manter numa serenidade, num autocontrole legal, etc e tal. Então, eu peço que você, Tiradentes, comece a falar um pouco sobre esses dois modelos mentais e a gente vai batendo um papo sobre isso. E as Ok. pessoas que estão acompanhando, se quiserem mandar alguma pergunta, a gente vai observando aqui e vai falando Uhum. com você. Bruno Ok. entrou. Olha, Bruno, que bacana. Uhum. Estou vendo Tá? aqui que o Jean Carlos entrou também, a Olha, Fabiana, lá de Brasília. Muito olha saudades, que hein, Fabiana? a Keninha entrou. Oi, Keninha, tudo bem? Oh, o Marcelo Esteca, o José Marcelo Esteca. Tudo bem, José? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, então. Então, o que você falou, Michele, dos modelos mentais, esse foi até um assunto da live anterior.
né? Então, E, é importante nós falarmos sobre esse assunto agora, porque todo o decorrer da live eu sempre vou trazer exemplos desses dois modelos mentais, então é importante que eles fiquem aqui sistematizados aqui por nós nesse início, né? Então, o sistema... Então, assim, há dois modelos mentais que a gente chama de sistema vencedor e não vencedor, tá? Então, mas não tem nada a ver com competição, né? Eles têm a ver com a maneira como a pessoa encara a vida, a maneira como ela está emocionalmente, enfim. Então, o que é o sistema vencedor? É quando a pessoa permite-se fazer de forma consciente o que é adequado e conveniente nesse momento. Elas perguntam, o que eu preciso fazer agora, neste momento? E aí uhum, tem uma decisão assertiva em relação a isso. É quando a pessoa está no aqui e agora, vamos dizer assim, de forma resumida. Agora, quando a pessoa está no sistema não vencedor, é como se ela ficasse repetindo padrões de comportamentos não conscientes e que são comportamentos disfuncionais. Inclusive, eu tenho até alguns exemplos aqui. Tá? Então, quando a pessoa está no sistema vencedor, por exemplo, ela acredita em si, ela sente medo, porém enfrenta com objetividade esse medo. Tá? uhum, Busca soluções para as questões que estão acontecendo e enxerga a realidade como ela é. Não superdimensionando o que está acontecendo, né? E sim enxergando com objetividade o que está acontecendo. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui, várias coisas estão acontecendo que nós nem imaginávamos antes que poderiam acontecer, tá? E quando a pessoa está com o sistema vencedor ativado, ela consegue olhar com objetividade e não acaba não, ela não enxerga coisa que não tem. Muitas vezes a pessoa acaba criando algumas fantasias na mente e que não condiz com a realidade. E aí ela já vai para o sistema não vencedor, que é quando a pessoa tem uma insegurança, e muitas vezes essa insegurança está relacionada com um medo irreal, então como ela não consegue olhar com objetividade para o que está acontecendo, ela fica insegura, por não ter todas as informações e o entendimento da situação. Tem muito negativismo, reclama de tudo, tem aquele pensamento que ela acha que nada vai dar certo, né? Então, é só uhum, pontuando esses dois modelos mentais aí, que uhum. na sequência nós vamos conversar aí, eu sempre vou trazer esses dois pontos aqui nesse nosso bate-papo. É bacana, Luiz, isso, porque assim, quando você diz do sistema vencedor, né? E você diz que a gente está sempre no aqui e agora, dentro dos estados de ego, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje, nessa live, né? Uhum, Mas falando do adulto que existe em nós, né? Além desses, tem uhum, um estado de ego chamado pai, o outro criança, etc e tal. Mas esse estado de ego adulto é o que nos coloca sempre nesse aqui e agora, né? Que é o que você uhum, acabou de dizer. E é interessante que quando a gente fala em sistema vencedor, tem que ficar claro para todo mundo que está assistindo aqui que o sistema vencedor não quer dizer que eu não tenha preocupações, que eu não fique, uhum, às vezes, triste, que eu não me aborreça com alguma coisa. uhum, Isso é muito importante da gente esclarecer para o pessoal que está aqui nos assistindo, porque o sistema vencedor é aquele que nos mantém no aqui e agora para a gente tomar as melhores decisões. Não quer uhum. dizer que eu não esteja com algum sentimento que não seja só positivo, correto? Sim, eu posso estar triste nesse momento. Estou Exato. triste porque perdi meu emprego, por exemplo, ou a minha empresa não está tendo o faturamento que poderia ter. Ok, estou triste, mas mesmo estando triste, eu posso estar no sistema vencedor, assim, primeiro vivenciando essa tristeza para me preparar para, no momento posterior, buscar soluções para o que está acontecendo. Isso é muito bacana de entender, Uhum, né? Principalmente a gente entender isso, saber lidar com tudo isso e mais do que isso, se a gente começa a entender melhor sobre isso, a gente começa a propagar isso para as pessoas que estão ao nosso redor também, uhum, e fica muito mais fácil a nossa convivência, né, Tiradentes? Porque claro. assim, quando a gente convive com pessoas que também estão nesse sistema e que às vezes nem conhecem, a gente começa a compartilhar algumas coisas voltado para isso, a gente começa a ter um convívio mais bacana no nosso dia a dia, né? Então eu estou triste, mas isso não quer dizer que eu não esteja buscando soluções e situações para Uhum, melhorar.
Essa é a ideia do É, sistema vencedor. até você trazer nesse assunto, é importante que cada um de nós tenhamos a permissão de sentir o que está, de vivenciar os sentimentos que estão acontecendo no momento, né? Isso é muito Reprimi-los, importante. reprimi-los faz até mal para a saúde. É isso aí. Ô Uhum. Luiz, agora vamos falar um pouco também sobre algumas situações desse nosso dia a dia Hum. novo, diferente que nós estamos aqui, que pode ativar o nosso sistema não vencedor. Então, Uhum. lembrando que é interessante entender bem sobre esses dois sistemas e que a gente passa por eles durante o dia, a gente pode alternar entre sistema Uhum. vencedor e sistema não vencedor. Conhecendo esses dois sistemas, eu faço algumas ações que depois a gente vai tocar nesse assunto. Eu faço algumas ações que me levam a sair desse sistema não Uhum. vencedor. Ok. Quais situações, então, que a gente pode comentar com o pessoal aqui que me leva para esse sistema, que me ativa esse sistema não vencedor nesse nosso dia a dia, nesse momento de vulnerabilidade que nós Uhum. estamos vivendo? Bom, então tem dois conjuntos aqui. O primeiro é um conjunto de situações básicas, né? Por algum motivo, por exemplo, a pessoa, ok, acordou e por algum motivo não acordou bem. Não acordou Certo. bem. Não é? Então, ou acordou com uma dor de cabeça, enfim, aconteceu alguma coisa lá nos Hum, sonhos ali, ou, enfim, ou uma noite mal dormida e a pessoa foi dormir bem e não acordou bem. E pode ser que ela tenha acordado e não esteja olhando de uma forma positiva para o que está acontecendo. Isso é normal ocorrer. Ou quando uma pessoa, por exemplo, relembra de alguma situação do passado que não foi agradável, e aí já vem um sentimento relacionado com aquela época do passado, enfim, e a pessoa acaba revivendo isso, né? A gente entra um pouco mais na questão terapêutica. Ou muitas vezes até um som. É um som que ele pode, uma música, por exemplo, pode nos ajudar a relembrar uma coisa positiva que aconteceu ou algo desagradável. Ou até uhum. mesmo a temperatura, né? Então aqui em Cascavel, por exemplo, né, agora começa a temporada do frio. Então quando tem aquele dia frio, úmido, sem sol, isso altera o estado de humor e dali a pouco a pessoa pode estar no sistema não vencedor e nem perceber que entrou nele, né? Então esse é o conjunto de situações básicas. Depois, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, aí é que entra essa questão da vulnerabilidade, que até que é o tema da nossa live de hoje, né? Então, primeiro Sim. ponto, ficar em isolamento social. Veja só, se a pessoa ficar no isolamento social, sem contato com muitas pessoas, vendo só notícia de coisa ruim, pode ativar o sistema não vencedor, porque o ser humano tem a necessidade de reconhecimentos. Até esse é um ponto que eu vou falar no final da live. Legal. Isso até me faz comentar aqui, Tiradentes, que como nós somos seres humanos e que fomos criados para viver em comunidade, esse período que nos colocaram, né, nos pediram para que a gente pudesse entrar em isolamento, seja profissional, pessoal, enfim, social, né? Uhum. É um período que realmente pegou o ser humano de uma maneira muito surpresa Sim. e, e impactante, né? Muito rápida. Uhum. Então, realmente, esse isolamento social que a gente faz assim, mas não estou isolado completamente, tenho contato com um ou com o outro, mas não é o nosso normal. Nós não temos o contato profissional, pessoal e social que nós havíamos acostumado. Então, realmente, esse isolamento social, ele faz com que a gente entre num período de vulnerabilidade, né? Uhum. Uma outra questão que a gente comentou também é a questão do emprego. Como é que está? Sim. Então, teve os que perderam o emprego, tem aqueles que estão com o emprego suspenso e tem Uhum. aqueles que não sabem se vão continuar empregados. Então, Sim. nós temos Uhum. várias situações, É. correto? Sim, e aí, fazendo um link com o que você está trazendo, Michele, aí, quando a pessoa não tem uma clareza do que vai acontecer no futuro, isso gera uma instabilidade, pode gerar uma instabilidade psicológica, não é? Porque ela não tem informações, e muitas pessoas estão vivenciando isso. É. Tá?
E então, além disso, né? Se eu tenho uma empresa, a empresa está com queda de faturamento, eu tenho funcionário para pagar. E aí, como é que eu lido com o meu autocontrole em relação a isso? Então, são situações que podem, e são convites assim, que podem ativar o sistema não vencedor. E aí eu olho, e aí? E as minhas contas para pagar? Como Uhum. é que eu vou fazer com isso? E Percebe? o prático é isso, né? A gente Aham, tem as coisas correndo no nosso dia a dia, as sim. contas, enfim, tudo aquilo que nós sempre tivemos, mas que de Uhum, maneira bem abrupta nós fomos impedidos de continuar fazendo aquilo que nos fazia cumprir com as obrigações que nós sim. temos no nosso dia a dia, né? Uhum. Então percebe que é uma série de questões que podem, vamos dizer assim, ativar o sistema não vencedor. Ou são questões internas do dia a dia que sempre existiu, ou Aham. estas desse momento atual aqui. Tá? Agora, é importante que a gente tenha consciência disso, né, de que é normal, por exemplo, poxa, quem é que não está com medo agora? Quem está nessa situação? Ok, tudo bem de estar com medo nessa situação. Tá? Sim. Então, de certa maneira, são esses dois conjuntos aí, Michele, que podem ativar o sistema nervoso. Podem. Tá? Aham. Quando a gente tem conhecimento dos dois sistemas, é muito interessante porque quando eu vou para o sistema não vencedor, eu percebo que eu estou caminhando para o sistema não vencedor num determinado período do meu dia. Eu tenho total condição de sair dele, Sim. escolhendo alguma forma de sair Sim. dele, né? Aham. Sim. Uma coisa bacana é a relação. Qual que é a relação que existe entre tudo que eu penso com a Uhum. realidade em que eu estou? Que a realidade é Hum. um. Pensamentos talvez sejam voltados para essa realidade ou não, enfim. Então, como é que cada pessoa vê esse ambiente e reage a isso, né? Então, Michele, aqui entra um ponto importante a partir disso que você está comentando. Veja só, o que é que interfere no sentimento que cada um de nós tem nesse momento, né? Nós estamos aqui nessa live, tem várias Sim, pessoas nos assistindo. O que que interfere no sentimento? São os pensamentos, tá? Então, sim. veja só, um pensamento interfere nos sentimentos, ou gera um sentimento, que vai Uhum. interferir na visão de realidade que a pessoa tem de si. Então, se eu estou com o pensamento de acreditar em mim, poxa, a situação está difícil, mas eu me conheço, eu sei do meu potencial, eu vou encontrar uma solução para isso. O Sim, sentimento vai ser um sentimento de empoderamento, de ir adiante, né? E a pessoa vai ter uma visão de realidade otimista do que está exato. acontecendo. Agora, se o pensamento, ai meu Deus do céu, o que que vai acontecer agora? Né, o coronavírus está aí, não sei o quê, eu pego um monte de notícia ruim. Tá? É, Aí a pessoa vai ficar ansiosa com tudo isso, não vai olhar com objetividade e acha que nada vai dar certo. E acha que nada vai dar certo, que é a visão de realidade. E se nós se, aprofundarmos, é, só para complementar aqui, Michele, se nós aprofundarmos, quem sabe esse vai ser até um conteúdo de uma próxima live, isso vai interferir é, na maneira como a pessoa se comporta e se relaciona. perfeito, perfeito. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de como eu me comporto para saber como é que eu vou me relacionar e com quem eu vou me relacionar, né? Então, isso Uhum, é tão muito, muito clara para gente que entende um pouco desses dois sistemas e dessa sequência que você disse, né? Um uhum, pensamento, um sentimento, da visão da realidade, que daí eu vou tomar uma atitude ou outra. Ok. uhum. Quando É isso você aí. fala em pensamento que gera um sentimento, é muito legal a gente entender um pouco disso, porque nesse momento de vulnerabilidade nosso, talvez o primeiro pensamento mais fácil que vem à nossa mente é: e agora? O que que eu E agora? faço? Da minha vida, né? Uhum, Esse é o primeiro pensamento. E se esse pensamento for voltado para o sistema não vencedor, aonde eu estou pensando, nossa, vai ser terrível, eu não sei o que vai ser da minha vida, etc e tal, eu começo a ter uma visão de realidade totalmente fora de um contexto que eu estou acostumado. Muito bem.
Quando eu penso nisso, olha, o momento é esse. E agora? E agora eu vou ver quais as minhas potencialidades, o que é que eu posso colocar realmente em prática, o que é aquilo que estava guardadinho por um episódio mais tarde, que eu iria colocar talvez em prática algum dia e que a gente vai procrastinando, talvez seja esse o momento de colocar alguns projetos que estavam na geladeira agora em prática. Não é? É o momento da oportunidade agora. Exato. Agora é o momento de se experimentar fazendo coisas diferentes, né? É muito bacana isso, né? Porque a gente, quando muda, inclusive, a forma de pensar, não quer dizer que eu não tenha alguns sentimentos e alguns pensamentos em algum momento que talvez me desestabilize. Mas eu saio mais rápido deles. Ok. Quando eu entendo tudo isso, eu começo a perceber que a única pessoa responsável para me colocar ou me tirar de situações de vulnerabilidade sou eu mesma. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque eu sempre falo assim, que até que vários que estão nos assistindo aqui fizeram curso comigo, e eu sempre pergunto assim, será que alguém consegue me deixar nervoso? E eu sempre falo, não, ninguém consegue deixar o Luiz nervoso. Ninguém nesse planeta. Mas não quer dizer que eu não fique nervoso. Mas não é a outra pessoa que me deixou nervoso, é eu que fiquei. Você se deixou tomar por aquele sentimento. Porque assim, ó, cada um de nós é responsável pelo que está pensando e sentindo. Né? Então, assim, a forma como cada um de nós vai agir é a escolha nossa. Com certeza. Então, de certa forma, o caminho para nós mudarmos a nossa forma de agir é alterarmos a nossa forma de pensar. E eu estou vendo aqui, Michele, que o Roberto fez uma pergunta ali, ó. Sim. Deixa eu ver a pergunta do Roberto aqui, ó. A gratidão, não em forma de agradecimento, mas como visão de mundo, pode ativar o sistema vencedor? Com certeza, Roberto. Com certeza, com certeza. Então, a gratidão no sentido de ser uma forma de viver, pelo que de fazer parte do seu estilo de vida. Né? Eu estou entendendo dessa forma. Com certeza, Roberto. Bastante gente está entrando ainda aí na nossa live. O pessoal que está entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo agora, mas estamos vendo na telinha aqui quem está presente. Isso. Eu gosto muito dessa interação, esse novo mundo que a gente está se inserindo do digital, né? Está nos dando a oportunidade de ter muita gente que às vezes teve um contato num curso ou em um momento ou outro e que talvez a gente não tivesse mais tido a oportunidade de vê-los ou conversar, né, Luiz? Isso mesmo. Isso é bacana. Luiz, então esses que estão entrando, gente, fiquem à vontade, tá? Para mandar algum recado para nós aí, conversar com a gente, fique à vontade. Luiz, de forma mais objetiva, então, agora, já que a gente já falou de alguns pontos que nos levam para o sistema não vencedor, coisa então boa, positiva, né? O que é possível, então, para que a gente possa se manter com o autocontrole ativado na maioria do tempo, pelo menos. Não seja tão possível assim, mas na maioria do tempo, nesse período de vulnerabilidade. Porque apesar da gente saber que talvez ele esteja já num processo do meio para o fim, em questão de todo esse isolamento que nós estamos vivendo, pessoal, profissional e social, ainda vai sobrar muito resquício, muita coisa aí para a gente poder aprender a lidar com tudo que a gente passou. São momentos emocionais muito fortes para nós, né? Então, assim, o que você nos dá de dica em relação a mantermos esse autocontrole nesse período que nós estamos ainda vivendo e após esse período que ainda vai vir muita coisa para a gente poder passar, entender, enfim. Bom, como você comentou, Michele, a nossa rotina, a forma como nós vamos trabalhar não vai ser a mesma mais a partir de agora. Mesmo quando daqui a pouco vão descobrir uma vacina, vão
né, vai chegar um momento que nós não vamos nos preocupar tanto com essa questão do coronavírus, né? Mas E isso trouxe um reflexo aí para a economia, para as relações sociais, tem uma série de reflexos aí. E aí, como então manter de forma objetiva esse autocontrole? Tá? E aí eu trago um conceito aqui, que é um conceito da inteligência comportamental, que é a crença, consciência e ação. Então veja só, crença, consciência e ação. A crença no quê? Veja só, talvez você que está nos ouvindo aqui nessa live agora, por algum motivo possa estar no sistema não vencedor, sentindo que as coisas não vão dar certo, enfim. Mas a crença de que você pode ir para o sistema vencedor, pode acreditar em você, a crença de que você pode encontrar soluções, a crença de que você pode alterar o seu estado emocional, tá? Então, assim, ó, mesmo eu trabalhando com esse conteúdo, tá, já há bastante tempo, então o que aconteceu comigo essa semana, por exemplo? Terça-feira passada, eu acordei, não acordei bem, não acordei bem. Então, eu ia começar a trabalhar às 6 da manhã, e aí percebi que eu não acordei bem. O que que eu fiz? Opa, eu sei que eu posso ficar bem. O que que eu fiz? Peguei a minha bicicleta e fiquei 1h30 andando de bicicleta. é, Né? Porque eu tinha certeza de que após isso eu estaria bem. aham. Isso é legal, porque assim, às vezes a gente trabalha com esse tipo de assunto, né, Luiz? Falando sobre inteligência comportamental e tal, a gente estuda bastante e as pessoas às vezes pensam assim, mas como é que essas pessoas que estudam isso e falam sobre isso vão falar que estão no sistema não vencedor? Bom, primeiro, nós somos seres humanos iguais a todos. Como Temos qualquer todas um. as vulnerabilidades que todo mundo está tendo, né? Uhum. O interessante é que quando a gente se percebe nisso, então a gente tem a crença, então a nossa crença já é atualizada, né? Aham. Temos a crença de que se a gente fizer alguma ação, e esse é o assunto agora que a gente pode falar aqui, alguma ação para descongelar e sair dessa questão do sistema não vencedor e voltar para o sistema vencedor, é uma das situações que a gente, que já fala sobre esse assunto, costuma fazer e dá certo. Sempre dá É, certo. com certeza, Michele. Porque assim, sistema vencedor e não vencedor, qualquer ser humano entra nos dois. A questão é Sim. o tempo de permanência entre eles. E o que a Aham. pessoa faz enquanto está em um ou em outro. Então, por isso que tem um conceito da crença de que eu posso estar bem, posso ir para o sistema vencedor, e a consciência, veja só. O ponto central é a consciência. Ok, se eu estou consciente de que eu não estou bem agora, então é importante que eu pense em alguma coisa para eu estar bem. Em algo, em alguma ação que já eu vou falar sobre isso, né? Então, assim, o ponto é a consciência. Então, assim, nesse momento, eu estou ok, não estou ok? Como é que eu estou me sentindo? Então, o primeiro passo é esse. Por quê? Que é o que você está falando que acontece com nós, que trabalhamos com esse assunto. Vamos para o sistema não vencedor em algum momento? Vamos, ok. Mas a questão é a consciência de que estamos nele para fazer alguma coisa para alterar esse estado emocional. Ah, Isso aí. é. Quando você falou do seu exemplo, né, que você levantou essa semana, não estava legal e foi pedalar, Uhum, uma outra ação, então, já que a gente pode falar aqui na nossa live, que eu faço, inclusive, é escrever. Então, eu gosto uhum. bastante. Quando eu preciso sair desse sistema que às vezes está me consumindo, eu vou lá e pego meu caderninho, enfim. E eu sei que você faz isso também. E começo a Sim, escrever nem está aqui agora, senão eu ia pegar ele. quando eu não posso falar com alguém. Porque às vezes é mais fácil você escrever para alguém e esse alguém te dá lá um alento Sim, no seu aham. bate-papo. Mas eu gosto muito de escrever. Então eu tenho um caderninho lá específico para isso que faz essa ação de descongelamento, né? Isso. Que é uma das Então, ações que a gente pode fazer. é. Então é bem isso. Aproveitando então que você tá trazendo essa questão das ações, Michele, então vamos especificar um pouco mais essa questão, Vamos lá. trazer outros exemplos, né? Porque assim,
Então, se lembre desse assunto, gente. Assim, ó, você pode... Não pode você está assistindo a live aqui, fala assim, eu quero me lembrar de pelo menos 3 palavras do que o Luiz e a Michelle estão falando. Então, se lembre da crença, consciência e ação. Isso. Tá? Então, Isso. assim, quais são as... Então, assim, se eu tenho consciência de que eu não estou legal, beleza, então eu vou fazer uma ação, que na inteligência comportamental nós chamamos de ações de descongelamento, mas não tem nada a ver com geladeira, tá, gente? Não tem nada a ver com geladeira. É que é o seguinte, é que o sistema vencedor, todos nós temos, muitas vezes ele está quietinho lá, está congelado. Está congelado. E aí, o que acontece? Ali, ó, a Ellen está dizendo ali, ó, tô relembrando tudo do método inteligência comportamental. É isso aí, Ellen. Então, as ações de descongelamento, então, é para descongelar o sistema vencedor e ativá-lo. E como é que a gente faz isso? Então, eu coloco aqui que há 3 grupos, tá? Nós podemos fazer ações sozinhos, com outras pessoas ou com auxílio profissional. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, Michelle. De forma objetiva, são ações práticas que cada um que está nessa live aqui pode fazer no seu dia a dia. Tá? Pode falar, Michelle. Essas ações, inclusive, você vai relatar aí para todos aqui, que são 3 formas que a gente pode usar, mas 2 delas é totalmente possível mesmo nesses momentos em que nós estamos vivendo, né? Talvez a terceira, agora já está começando a ser um pouco menos difícil em relação a isso, mas é extremamente bacana você conhecer essas 3 formas de descongelar o sistema vencedor, né? Ou seja, ativar o sistema vencedor naqueles momentos que você está precisando. E que só pensar, só com o pensamento e o sentimento você não consegue. Então você tem que fazer alguma coisa a mais. Existe? Existe. Isso é muito bacana de conhecer. É isso aí. Então, lembrando assim, ó, o único responsável de que alguma questão mude comigo, uma questão emocional, sou eu mesmo. Não tem nenhuma outra pessoa que vai fazer isso. Então, o que a gente pode fazer, assim, coisas simples? Por exemplo, uma caminhada ou um exercício físico. Até no método inteligência comportamental, até ontem, até você nem sabe disso, Michelle, mas eu propus o desafio dos 21 dias para o grupo. Sério? Então de ficar 21 dias fazendo uma ação que dê para colocar na rotina, né? Para a pessoa realmente internalizar isso. Então, para quem não faz caminhada ou exercício físico, coloca na sua rotina. Então, isso me ajuda bastante, assim, de fazer isso. Eu faço... Agora o parque aqui do lado de casa fechou, né? Mas olha o que eu fazia. Quando eu me sentia, assim, que estava no sistema não vencedor, eu saía caminhar e ainda conversava comigo. Eu saía andar no parque conversando comigo mesmo. Ô, Luiz, claro, mas é super fácil conversar com a gente mesmo. Ninguém vê. Então, de máscara, né? Mas é claro, gente, quando eu via alguém assim vindo de longe, eu parava de falar, né? Mas ajuda, dali a pouco vinha alguns insights. Outra ação, gente, independente da religião que cada um tem, as orações. Existem métodos de orações que nos ajudam a ficar bem. Sair da rotina, né? Eu me lembro que uma vez até o seu Lincoln, ele falou assim para mim, quando eu estou estressado, sabe o que eu faço? Eu vou lavar janela. Eu falei, mas seu Lincoln, o senhor vai lavar janela por quê? Ele falou assim, não, é que quando eu vou lavar a janela, escorre a água aqui pelos braços, dá cócegas, eu começo a dar risada, né? É muito divertido. Né? Ali, ó, o Bartolomeu dizendo aqui, ó, filmes tipo Homens de Honra, sempre ativa o sistema vencedor? Sim, filmes, principalmente filmes baseados em casos reais, com certeza. Aquele filme assim que chega no final, né? As mulheres choram e os homens ficam segurando assim para não chorar, né? São muito bons. Isso é legal, Luiz. A pergunta dele foi muito pertinente, porque nesses tempos a gente acaba ficando mais em casa mesmo, e uma das formas ou de estudo ou de passatempo, porque os filmes também têm uma conotação muito grande para estudos, né? Depende do porquê você está assistindo.
nos leva realmente a ativar o sistema vencedor. Sim. Mesmo filmes que são tristes, por exemplo. Mas ele nos leva a pensar em ações que as pessoas foram lá e fizeram. Então, de repente, você vê primeiro toda aquela loucura do filme e aí deu certo no final. Por quê? Porque ele acredita nele. Isso é interessante. É isso aí. Né? Então, filmes são muito bons. Tá? É. Para quem gosta de fazer técnicas de relaxamento, é muito bom também. Quando eu acordo, estou com dor de cabeça, vou lá, faço uns alongamentos, são muito bons. E também, gente, escrever o que está acontecendo, né? Então, aqui, as adolescentes, né? Então, se lembra aí, quando vocês eram adolescentes, tinham lá o diário. Lembra do diário? O diário é muito bom também. Tinha uns que tinham o diário, até aqueles que tinham um cadeadinho e tal, né? Escrevia lá, ninguém podia ler aquilo que estava escrito. Então, também escrever o que está acontecendo é muito bom. Eu tenho já um caderno, ele tem 20 matérias, já encheu, assim, de escrever, porque é como se a preocupação que está na mente aqui vá para o caderno. Então é bem bacana, assim, escrever ou falar o que está acontecendo. Isso é muito interessante. Quem gosta de escrever, quem não gosta de escrever muito, mas também hoje pode usar uma tecnologia muito legal, é que nós temos, por exemplo, o WhatsApp, que nos dá direito a ter um WhatsApp nosso, né? Um WhatsApp meus, um grupo meu, eu comigo mesma, por exemplo, eu tenho um grupo chamado Eu. E aí eu pedi Essa é boa, viu, Michele? Chamado Eu. E a minha irmã entrou, eu coloquei ela no grupo, porque para formar um grupo eu tenho que ter 2 pessoas, né? No mínimo. Sim. E aí ela falou assim, mas para que esse grupo só você e eu? Eu falei, não, é para você sair. Já pode sair do grupo, porque o grupo é meu. Depois eu expliquei para ela. Então esse grupo ficou formado e lá eu falo quando de repente eu não posso, por exemplo, escrever, eu estou na estrada, enfim, ou não estou afim de escrever mesmo, mas eu preciso falar, eu abro o áudio do meu grupo, do Eu, e vou e falo. Então lá tem grandes falas minhas lá para mim mesma, né? Então é uma forma também que a gente pode usar nesse mundo digital que nós estamos. Então é super bacana, tá? Está perguntando, já aproveitando a oportunidade, vocês no começo da live comentaram sobre música. Qual o poder da música na vida das pessoas? Poder de influenciar as pessoas para o positivo? Absoluta certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Ainda mais músicas que nos remetem a momentos gostosos. Então, assim, é interessante. É. As músicas, com certeza, ajudam a ativar o sistema vencedor. Com certeza. Ah lá, a Viviane gostou da sua ideia, viu, do grupo, do seu grupo. Pode me colocar no grupo, Viviane, você só me avisa que é para isso. Bom, eu gosto, já faz bom tempo que eu uso isso. Aí, ó. Então, assim, não é conversa de doido isso não, tá, gente? É sair daqui, né? É sair daqui, né? E ir para outro lugar, aquela preocupação que está aqui. Isso. Bom, Michele, vamos para o grupo com as ações para ativar o sistema vencedor com outras pessoas? Vamos lá, vamos lá. Então, assim, gente. Então, assim, ó, conversar com amigos. Mas não é aquele amigo, aquela amiga que você quer que alguém te ouça. Aí você fala assim, então, tá acontecendo isso comigo. Não dá nem 5 segundos que você falou, aí a pessoa que é para te ouvir começa a falar da vida dela. Ou começa a falar da vida dos outros ainda. Não é essa pessoa, tá? É aquela pessoa que está ali só para te ouvir. Só para te ouvir. Aí eu me lembro que eu participei de uma formação e aí foi uma formação de 2 anos e aí eu chegava lá uma vez eu cheguei lá na formação lá com uma dor de cabeça danada, né? E a professora percebeu assim, eu tava meio bravo assim, sabe? Meio bravo, né? E aí eu falei assim, eu tô bravo com isso aqui, não sei o que, tal. Fiquei lá uns 10 minutos falando, assim, ela só me observando. Fiquei 10 minutos falando. Aí depois ela perguntou, e aí, Luiz, o que aconteceu com a dor de cabeça? Eu falei, foi embora. Aí, tá vendo? Né? Porque eu falei o que está... ouvir, né, Luiz? É. Porque assim, falar, curso de oratória a gente tem muito.
Infelizmente, a gente não tem curso de escutatória, segundo o Escutatória. nosso... Foi o É, Rubem Alves que falou isso, inclusive, né? A gente não tem curso de escutatória e seria não tem. maravilhoso se nós tivéssemos mais pessoas que soubessem ouvir. O mundo seria Sim. um pouco melhor, É. né? Então é isso, assim, Essa é a escutatória, de encontrar alguém é, que tem habilidade de escutatória. isso aí. Tá? E aí, outras ações com outras pessoas. Ajudar o próximo. Tá? Então, ajude. Então, Uhum. quando você ajuda o outro, ambos estão sendo ajudados, né? E participar de grupos de amigos, aqueles grupos que não tem nada a ver com trabalho, grupos de igreja. Agora não tem as festas de igreja mais, né? Mas daqui logo vai ter. Você vai lá, ajuda no almoço, vai lá, fica o domingo inteiro lá lavando alface, depois vai lavar louça, né? O corpo fica cansado, mas descansa a mente. É. Então, isso é muito bom, assim, né? Quem teve já uma experiência dessa para trabalhar em qualquer tipo de grupo, inclusive, se for parar para lembrar como é que ele levantou num outro dia, logo após essa ação de estar com as pessoas dentro de um grupo fazendo uma ação diferente, bem para as pessoas, etc e tal, vai se lembrar com absoluta certeza que realmente levantou revigorado, o corpo cansado, mas a mente extremamente... Mas a quente pronta para iniciar a semana. muito legal. Luiz, além da individual e em grupo, tem uma outra ação do descongelamento que é muito interessante e que às vezes as pessoas acabam não indo em busca por alguma crença, inclusive uma crença Uhum, desatualizada, né? Que daí uhum, é ao caso agora, mas é uma crença que a gente traz às vezes da vivência que nós tivemos lá, da nossa infância, adolescência, mas que é uma ação muito interessante para se fazer. Então, quem tiver essa oportunidade é uma forma de ação de descongelamento muito valiosa, porque sim. provavelmente, dependendo do sistema não vencedor que você está sempre, né, um período um pouco maior dentro disso, talvez você tenha que partir para essa ação de descongelamento que eu gostaria que você Uhum. falasse agora, que é a ação de Ok. descongelamento voltada pro profissional. Isso. Então, assim, gente, ó, as duas que nós comentamos antes, assim, cada um está à disposição de cada um, tá? Depende Isso. da consciência de fazer algo para estar bem. Uhum. Porém, é importante ter a consciência de que assim, poxa, as ações que eu estou fazendo não estão dando o efeito que eu quero, tá? Embora eu tenha certeza de que eu posso ir para o sistema vencedor. E aí é necessário você buscar uma ajuda profissional, tá? É. Porque muitas vezes então tem as questões do passado, os traumas, todas essas questões, e tem os profissionais da psicologia que são preparados para isso, né? Então, por exemplo, eu fiz 10 anos de terapia, tá? E o Uhum. fato de eu ter feito a terapia, olha que interessante, né? O fato de muitos acham que eu sou psicólogo, mas eu não sou psicólogo, tá? Eu sou administrador que estuda o comportamento humano desde 2010, né? O comportamento humano, tanto a questão interna quanto o impacto do comportamento humano no ambiente organizacional. Então, o fato de eu estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre esse assunto, isso é em virtude do processo terapêutico que eu fiz, que despertou o meu sistema vencedor, e quando isso desperta com uma certa frequência, começa a fazer parte do dia a dia, novas possibilidades surgem. Então, assim, poxa, Luiz, eu não estou conseguindo ativar o sistema vencedor. Ok. Busca ajuda Uhum. profissional. Até quando você falou, né? Eu também não sou psicóloga, apesar de várias pessoas acharem que eu sou, mas também Uhum, não sou administradora e também gosto muito de buscar esse conhecimento do ser humano, né? uhum, Porque, independente do trabalho que a gente desenvolve nessa nossa vida, a gente está lidando com gente. Em qualquer uhum, situação. Mesmo que eu lide, por exemplo, com alguma questão da agropecuária lá num sítio. Mesmo assim, eu vou ter que lidar com as pessoas que vão me fornecer e para aqueles que eu vou vender o meu produto. Então, de qualquer sim. forma, eu estou lidando com gente. Então, sempre me chamou muita atenção mesmo isso. Então, quando Uhum. você fala que a busca de uma ajuda profissional foi valiosa para você,
assim como eu também posso dizer que quando eu não procurei por tanto tempo quanto você, por alguns outros motivos, mas Uhum. quando eu procurei foi valiosíssima a ajuda que eu Sim, recebi desse profissional, sabe? é isso aí. Então, realmente, hoje em dia, se você não consegue ativar o seu sistema vencedor diariamente, com ações que você possa fazer pessoal, né, sozinho, ou então com um grupo, um alguém, uma pessoa, enfim, é interessante que se pense nessa possibilidade, nessa terceira possibilidade da ação do descongelamento. E aí, Michele, além dos profissionais da psicologia, tem uma série de outras opções ainda. Por exemplo, a microfisioterapia. Então, já experimentei basicamente todas essas que eu vou falar para vocês aqui. Microfisioterapia, depois procure aí no Google. A microfisioterapia é uma técnica bem bacana, que é o pessoal da fisioterapia que utiliza essa técnica. Acupuntura, de colocar as agulhinhas ali, é bem bacana também. Inclusive, parei de tomar Rei, cerveja com álcool em virtude da acupuntura, mas não foi, eu não entrei por isso não, tá? Depois, em outra live eu explico isso aí, tá? Antroposofia, remédios da homeopatia, sabe? Então, de você ir no médico que é da antroposofia. Então, ele vai olhar você de uma maneira integral, vai te dar minerais ali para você como medicamento, não medicamentos de laboratório, enfim, é muito bom. Além disso, Pilates eu não fiz ainda, tá? Pilates eu não rei, fiz ainda. eu já Tá? fiz Pilates, eu já Reiki eu não fiz. fiz. Reiki eu não fiz, mas a Ilane já fez reiki, já, muito bom. Ah, conhecer análise transacional também é bem bacana, que ajuda nisso. Constelação familiar, tá? E além disso, tem uma série aí de treinamentos de desenvolvimento pessoal que ajudam a ativar o sistema vencedor. Então, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, se eu decido, é uma decisão, fala, eu quero me manter com frequência no sistema vencedor, mesmo sabendo que em alguns momentos eu vou para o sistema não vencedor. Tem uma série de ações. Olha o tanto de ações que nós comentamos aqui. Que você pode ter ajuda profissional, pode fazer com as pessoas que estão próximas a você, ou tem ações que dá para fazer sozinho. Uhum. Tá? Mas sempre lembrando, gente, ó, se você não está conseguindo ativar sozinho, busque ajuda. Tá? Muitas vezes Isso. uma ajuda é ir lá conversar com o padre ou com o pastor, sobre, que são pessoas preparadas também para isso. Vá conversar porque isso vai ajudar. Tá? É, com certeza, né? São Uhum. pessoas que estudam muito o comportamento humano. Isso é extremamente, Estão preparadas né? para isso. Estão preparados para isso, exatamente. Então, quando a gente busca a ajuda, ou nossa própria, que já foi falada aqui, ou de alguém que pode nos ajudar, seja de maneira pessoal ou profissional, é, é interessante que fique claro, não é uma Uhum. fraqueza você buscar a ajuda, principalmente de um profissional. Não, não, Você com simplesmente certeza. está se dando a oportunidade de melhorar para si mesmo. E quando a gente quer um ambiente saudável para nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar saudável. Estar Essa é a primeira, saudável. né? Porque tem até uma frase que diz, Michele, que é o seguinte: a melhor forma de nós cuidarmos de quem nós amamos é cuidarmos de nós mesmos. Exato, Percebe? exato. Isso é seríssimo, né? A gente Uhum. percebe, por exemplo, quem tem filhos, se o pai e a mãe estão bem ali e tal, de repente um filho adoece, o pai e a mãe adoecem junto quase. Por quê? Uhum. Aquela criaturazinha linda lá, de repente, acaba influenciando no dia a dia do pai e da mãe. Ok, e Uhum. aí o que eu faço? Bom, primeiro eu tenho que estar bem comigo, como pai, como mãe, para o meu filho, minha filha, principalmente na adolescência ali, né? Sim. Também entender todo esse processo de estar bem para que a gente fique bem. Então, quando Uhum. você fala assim, o Bartolomeu está É, perguntando. eu vi aqui. Isso, depois você responde ele. Quando Tá. a gente fala desse estar bem, é muito bacana, é muito interessante falar sobre isso, pensar sobre isso, que o meu pensamento gera um sentimento. Ok, então como é que eu vou pensar hoje? Então, até uma coisa que é interessante que a gente, entre as nossas conversas aí, a gente já acabou falando, é que tem nos dias que eu não consigo, de repente ativar muito facilmente meu sistema não vencedor, meu sistema vencedor, é o dia
que provavelmente não é legal para eu tomar algumas decisões mais Opa, assertivas, não é? É uma importante. É muito bacana da gente conhecer tudo isso, porque de repente tem um dia que está mais difícil eu sair do sistema não vencedor, por um motivo ou outro, pessoal ou profissional. Uhum. E aí eu tenho que tomar vem algum e-mail de alguma empresa, enfim, que eu dou assistência, dou consultoria e tal, e que eu tenho que, de repente, tomar uma decisão. Se pode ser adiada, é a melhor decisão que eu faço, que eu tenho. Opa. É um momento que eu não estou bem. Então, provavelmente, Uhum. a decisão que eu vou tomar não vai estar tão assertiva assim, correto? É bem isso, Michele. É igual o computador. Quando dá algum problema e tem que reiniciar, ele pergunta lá, vamos entrar em modo de segurança. Então, assim, Isso. você acordou, não está bem. Percebe que você não está bem, hoje está no seu normal. Então, ó, modo de segurança. Não deixe para pensar em situações assim desafiadoras. E outro ponto, tá? E outro ponto. Se estiver no sistema não vencedor, não pense no futuro. Porque se Joia. você começar a pensar no futuro, você só vai ver que as coisas não vão dar certo. Então, nesse dia, não pensa em nada. Fique em modo de segurança, né? Se não deu para ativar ainda, você vai ter uma noite de sono, quem sabe amanhã você acorda melhor, mas não pensa no futuro, nos projetos, tal, porque não vai vir solução, tá? Esque- Só vai reforçar mais o sistema não vencedor. Exato. Muito legal isso mesmo, a gente falar aqui para as pessoas entenderem isso. Então, se dá para ser adiada alguma decisão do dia que você não está legal e não está conseguindo ativar o seu sistema vencedor de forma mais rápida ou mais fácil, que essas outras decisões sejam tomadas em um outro momento, né? Senão, Porque a gente geralmente vai ter aí que consertar essas decisões é, depois. provavelmente a decisão não vai ser assertiva. Quem E- sabe, Michele, isso seja um tema para uma próxima live para nós também. Exato. A tomada de decisão aí. Isso. Luiz, para a gente já entrar na reta final aqui, faltam só acho que 8 minutinhos para a live ser interrompida, em função do tempo que a gente tem no Instagram, vamos falar um pouquinho por que é importante a gente conhecer as nossas qualidades, pois às Ah, vezes é difícil a gente admitir, inclusive, porque quando a gente pergunta para alguém, escuta, o que você tem de melhor em você? Às vezes é difícil para as pessoas admitirem quais são as suas qualidades. sim. Então, de que forma reconhecer essas qualidades em nós nos ajuda nesse período de vulnerabilidade, Luiz? Muito bom. Esse é um assunto, tá, Michele? Nós vamos começar a falar agora no final da live. Quem sabe pode ser mais um assunto também, porque a Ótimo. questão dos reconhecimentos, gente, ela influencia tanto no estado emocional quanto nas relações, enfim, mas vamos focar só nesse momento aqui E na questão interna do autocontrole, né? Então, assim, se eu perguntar para vocês aqui, quais são as suas 50 principais qualidades? Faz uma lista das 50. Cada um de nós tem mais do que é isso. E uhum, aí? O quanto eu sei das minhas qualidades, o quanto eu me aproprio das minhas qualidades. Porque quando eu tenho lembra da consciência? Quando eu tenho uhum, consciência das coisas que eu sei fazer, poxa, eu sou bom nisso aqui. Não é de se achar, não, tá? Porque muitas vezes é aquela pessoa que se acha, eu sei fazer tal coisa. Na verdade, talvez nem saiba fazer, mas ela tem uma necessidade de que as pessoas a reconheçam. Não, é aqui eu me apropriar mesmo. Poxa, eu sei fazer um bom almoço, eu cuido bem das crianças, né? Quando tem um problema, eu sei lidar com assertividade. Então, assim, reconhecer as qualidades que possuímos, vamos dizer assim, das ações que nós falamos, essa é a mais potente. É a mais uhum. potente, tá? Porque tem uma frase que diz assim como o alimento está para o corpo, veja só, se eu me alimento bem, o meu corpo estará bem. Os Isso. reconhecimentos estão para a saúde emocional. Tá? Numa outra live a gente pode até comentar que o impacto dos reconhecimentos nos conflitos, por exemplo. Às vezes a pessoa ela tem uma necessidade de reconhecimento e ela cria uma situação de conflito para receber um reconhecimento, mesmo que seja negativo. Tá? É. E é legal, Luiz, quando a gente fala em qualidades, além da gente reconhecer as nossas, é interessante que a gente também tenha o hábito de reconhecer das pessoas que estão ao nosso lado. Com certeza.
que qualidades eu gostaria de dizer para as pessoas que estão mais próximas no meu dia a dia, enfim, para que ela saiba que aquilo é dela e se Com aproprie certeza, da qualidade, porque eu com posso, certeza. quando sei dessa vantagem de me apropriar das minhas próprias qualidades, eu posso ajudar as pessoas também a terem esse sistema que talvez elas não entendam com esses nomes que a gente usa aqui, enfim, para que eles possam saber que eles têm sim aquela determinada qualidade e pode usá-la com mais frequência. Pega uma situação simples, né? Dependendo se você tá lá num dia meio desanimado ou desanimada e alguém fala alguma coisa verdadeira, assim, de algo positivo que você fez. Poxa, muda o dia. Isso. Muda o dia, porque a pessoa se sente reconhecida. Só que aí, Michele, é o seguinte, nem sempre esses reconhecimentos externos vêm. Sim. E não quer dizer, pelo fato das pessoas não darem um reconhecimento, é que eu não tenha as Uhum. qualidades, não é? Uhum. Então, é assim, permita-se qualidades, tá? Exato. Faça uma lista mesmo, né? Ou um outro exercício interessante, eu travei aí, Michele? A voz não, só o A vídeo. voz não, tá. Isso. Um outro exercício bem potente para isso é assim, ó, pensa em algo de algum acontecimento que aconteceu há algum tempo atrás e que foi desafiador para você e que você superou. Tá? Aham. Pense em algo nesse sentido, que dependendo até escreva isso. Então, ó, aconteceu isso, eu tinha esse desafio, tal, foi difícil, mas eu fiz isso, fiz aquilo, conversei com essa pessoa, tal, e resolvi a situação. Uhum. Escreva isso e depois perceba as qualidades que você utilizou ali, as coisas boas que você fez. Porque pode acontecer que você tem uma qualidade aí e ela, por algum motivo, não está sendo utilizada. Tá? Então, aproprie de Isso. suas qualidades. Apropriando, ela ajuda a ativar o sistema vencedor. Muito legal. Rose, obrigada. Aí, ó. Falando que eu falo com propriedade. Que bacana. Aí, ó. Você é uma das que nos reconhece, né? Das pessoas que estão Uhum. próximas a você. Agradeço muito, uma delícia. Gente, para a gente já ir se despedindo, né? Afinal de contas, a gente já está com o tempo bem apertadinho. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Para Uhum. quem gostou do assunto e se interessou mais, fique atento às redes sociais aí, que a semana que vem a gente tem uma outra Tem outro. live Tem outro. para fazer com vocês, tá? Tem mais 1 minuto e 50, Luiz. Então, só vamos responder a pergunta do Bartolomeu. A bebida alcoólica ativa o sistema não vencedor? Bartolomeu, assim, bebendo a bebida alcoólica com moderação, ok, pode até ativar um pouquinho ali o sistema vencedor. Tudo depende da intensidade. Tá? Se for E com moderação, vai manter o sistema vencedor ativo. Tá? Bom, isso é muito legal. Tudo que a gente faz com gosto e dentro de um patamar bacana, né? Daquilo que nos é conveniente e sociável é gostoso, né? uhum, Que joia, gente. Bastante gente aqui dizendo que gostou, né? Adorou, dando um ok aqui para nós. Isso é muito legal. uhum. Nós também adoramos essa noite aqui meio gelada, né? Mas uma delícia para bater um papo bacana com vocês aqui. E semana que vem a gente divulga a próxima data e horário para que vocês possam participar, inclusive convidar outras pessoas para participar desse nosso bate-papo aqui, tá bem? Então, um abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Mantenha o sistema vencedor ativo, viu? Isso aí, mantenha. Legal, Luiz. Até mais, gente. Joia. Vou esperar o tempo terminar aqui. Enquanto isso, eu vou agradecendo aí, ó. Luzia. A E Luzia é minha Dudu. sogra. Luzia é minha Ai, sogra ali. Aí. que gostoso. Muito bom. Isso aí. A Carol participou da nossa outra Giancarlo. live. É isso aí.